Olá pessoal, bom dia! Nós vamos para mais uma semana de lockdown e para que vocês não desanimem, a Academia Prática resolveu continuar com os vídeos, as atividades, para que vocês continuem se movimentando. O movimentar-se, fazer exercício e trabalhar muito a saúde da mente, do corpo, vai ajudar muito a gente nesse período tão difícil para todos. E hoje eu vou falar de um tema mais amplo sobre a nutrição, é uma abordagem que eu acabo fazendo com todos os pacientes e fiz até algumas anotações para passar para vocês de como começar, né? Muitos ainda nem começaram sobre o comportamento alimentar, sobre uma proposta de se ver em dieta. Isso às vezes incomoda porque nós estamos passando, como eu falei, por um momento difícil e a gente ainda ter que fazer dieta, né? Eu brinco que é tanto sofrimento já, né? Mas não, vamos pensar nisso como algo saudável, para que vocês possam levar para a vida de vocês de uma maneira positiva. Então, como que nós podemos começar? Como que nós podemos trabalhar da melhor maneira possível a nutrição com a atividade física? A primeira coisa é a gente ser realista. O ser realista é a gente entender como que é o nosso tipo de corpo e como que é o tipo de corpo da nossa coleguinha, do nosso colega, como que comporta cada resposta. Eu tô falando de um colega, uma colega, como uma forma de comparação, um exemplo, porque normalmente nós fazemos essa comparação dentro da academia, do nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente social. E quando a gente se compara com alguém, a gente tem que levar em consideração o tipo de corpo desse alguém. Na nutrição, na atividade física, a gente chama isso de somatotipo, né? Como que é meu corpo, se é diferente do corpo dele, da pessoa X ou Y, e que eu vou responder de forma diferente dessa pessoa. E aí a gente vai traçar expectativas realistas, expectativas que vão ser condizentes ao meu tipo de corpo. Senão nós vamos buscar nós iremos buscar eternamente um resultado que nunca vai aparecer, porque o nosso tipo de corpo não condiz com o exercício, a dieta que praticamos. Isso é importante. Também cada um tem uma rotina. Então o segundo ponto é a organização e a disponibilidade. Organizar-se de maneira em que não falte o alimento para que você possa ter disponível isso e assim não falhar no seu dia a dia, na sua alimentação, né? Senão a gente acaba partindo para o mais gostoso, a gente acaba partindo para o mais prático, pede o fast food. Se a gente se organizar, a minha dificuldade, Tati, é à noite. Então se organiza ao ponto de à noite você ter disponível ali uma refeição mais saudável para que você não quando chegar cansado, não fuja, não tenha para onde fugir, tá ali pronto, tá preparado, tá pré-preparado para você, e isso daí ajuda muito nesse processo. Seja um pré-preparo somente refrigerado, ou seja um pré-preparo congelado ou um preparo congelado, isso é muito importante. Então as marmitinhas, elas são de grande valia para esse processo. Fazer uma refeição e separar em várias marmitinhas, para que eu possa consumir durante as refeições que eu considero mais desafiadoras para mim. Outro ponto importante é o propósito. Como que vocês têm que pensar quando nós estamos diante de um comportamento, uma nova proposta, uma nova formação de comportamento alimentar? Qual que é o propósito disso tudo? Será que eu achei o verdadeiro propósito do que eu estou fazendo? Por que eu tenho que me alimentar assim? Por que eu tenho que fazer atividade física? Muitas vezes a gente só responde isso com a estética ou a saúde, mas qual que é o propósito mais a fundo disso? Sabe uma maneira de achar o propósito de vocês? Vocês vão perguntar para vocês assim: se eu não fizer atividade física ou se eu não me alimentar melhor, o que de pior pode acontecer comigo? E aí vocês vão saber a resposta. Se eu não me alimentar bem, eu vou ficar sobrepeso. Tá, mas o que de pior pode acontecer comigo se eu ficar sobrepeso?
na minha área eu não vou ser reconhecida, né, como nutricionista esportiva, talvez eu não tenha muita credibilidade. Tá, mas o que de pior pode acontecer comigo se eu não tiver credibilidade, não for reconhecida? Eu não vou ter paciente suficiente para pagar minhas contas ou para viajar. Mas o que de pior pode acontecer se você não viajar? Entende onde eu quero chegar? Vocês vão achar sempre um propósito mais profundo, respondendo e fazendo esses questionários, esse questionamento, com todas as respostas que vocês acharem até chegar naquele propósito que mais dói, aquele propósito que mais como é que eu posso dizer, prioridade de vocês. Isso é importante. E a outra pergunta muito importante é: onde eu vou estar daqui 5, 10, 15 anos? Muitas vezes a gente procrastina um processo de atividade física ou de nutrição, sempre deixando para segunda-feira, porque a gente não tem esse pensamento de um futuro. Onde eu vou estar daqui 5, 10 anos? Será que eu vou estar melhor? Será que eu vou estar pior? Parece uma pergunta tão óbvia, mas a gente não para pensar nisso. Eu quero a cada década eu esteja melhor, e eu quero olhar para trás e falar: eu tô melhor que 20 anos, agora eu tô melhor que os 30 anos, agora eu tô melhor que os 40 anos. Então isso que é importante para esse processo seja longevo e sem muitos sacrifícios. Toda proposta de alimentação, vocês não podem se restringir ao ponto de se verem como sacrifício. Tem que ser uma coisa gradual, tem que ser uma coisa gostosa. Põe uma meta para vocês a cada semana. Essa semana eu vou tirar o açúcar. A gente sempre tem esses desafios, a gente gosta disso, para sempre colocando novas metas, e aí vocês vão no processo devagar. Gente, eu que sou nutricionista, trabalho há mais de 10 anos em clínica, ainda estou num processo. Imagina vocês, imagina quem não é da área. Então, esse processo ele tem que ser gradual, ninguém é perfeito e também ninguém quer 100%. Nós temos que ter convívio social, mas a maioria da nossa semana, o maior percentual das nossas semanas, as nossas ações, elas têm que ser sim saudáveis. Saudáveis para o nosso corpo, para a mente e para o nosso espírito. E isso é importante. Então, pensamento positivo, palavras positivas, sem omissões, cuidar com os gestos, né? Sempre vigiar nossos gestos, nossas ações, o modo como a gente conversa com as pessoas. Será que a gente sempre está certo? Nem sempre a gente está certo, né? A maioria das vezes nem estamos certos. Ninguém não tem certo, não tem errado. Cada um tem uma criação, cada um tem um valor. E a gente começa a ser mais compreensível e começa também a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu até falei no outro vídeo que tem o ponto do olho, que é bem o ponto do brinco, que é exatamente isso. É um ponto que a gente trabalha muito essa visão do mundo. Então, tendo uma visão melhor do mundo, a gente vai conseguir muito mais coisas. Bom, condizente, a sua meta ela tem que ser condizente ao teu treinamento. Se você quer hipertrofia, você tem que se alimentar para hipertrofia e fazer um treinamento para hipertrofia. E aí você tem aí, nesse grupo principalmente, o tanto de profissionais, bons profissionais que estão trabalhando, estando disponível para vocês casarem esse treinamento, casarem essa dieta. Qualquer dúvida, manda aí que eu respondo para vocês em forma de vídeo, escrita. Vocês aproveitem esse momento, essa disponibilidade que a academia está passando para vocês. Se vocês querem uma proposta de definição, de emagrecimento, então tem que estar casado o treinamento com a dieta, porque não adianta a gente querer uma coisa, treinar para outra ou se alimentar para uma outra. Então, para definição, emagrecimento saudável, para hipertrofia, para performance esportiva, a gente tem uma alimentação específica, tem o treinamento específico. Bom, gente, hoje são dicas bem gerais para vocês pensarem um pouco sobre tudo isso e uma semana de luz, e que seja uma semana incrível e melhor que a semana passada. Fiquem com Deus.